O preconceito étnico é uma questão global, e se manifesta de várias formas, em diferentes países. A presença ou ausência de preconceito étnico, em qualquer sociedade, está profundamente enraizada em seu contexto histórico, social, econômico e político. Enquanto alguns países fizeram progressos significativos para reduzir a discriminação étnica, outros continuam a enfrentar grandes desafios. Vamos analisar os países que demonstram um maior nível de preconceito racial em nossos dias, e as razões históricas por trás disso. Primeiro, Estados Unidos. O preconceito étnico nos Estados Unidos tem raízes profundas em sua história de escravidão, segregação e deslocamento de nativos americanos. Afro-americanos foram submetidos à escravidão até a Guerra Civil, e continuaram a enfrentar racismo sistêmico através das leis de Jim Crow, privação de direitos e segregação, até bem dentro do século XX. Embora o movimento dos direitos civis, na década de 1960, tenha levado a mudanças legislativas significativas, questões como perfil racial, violência policial e disparidades socioeconômicas ainda afetam minorias étnicas, especialmente afro-americanos e hispânicos. O preconceito étnico nos Estados Unidos persiste, embora existam estruturas legais robustas e movimentos sociais dedicados a combatê-lo. Movimentos como o Black Lives Matter são respostas à desigualdade racial contínua, especialmente na aplicação da lei. Segundo, África do Sul. A história do apartheid na África do Sul, um sistema de segregação racial institucionalizada, aplicado de 1948 a 1994, enraizou profundas divisões étnicas. Durante o apartheid, a minoria branca, descendentes de africâneres e britânicos, detinha poder político e econômico, enquanto a maioria negra, e outros grupos étnicos, eram submetidos à discriminação sistêmica. Desde o fim do apartheid em 1994, a África do Sul tem trabalhado pela reconciliação racial, mas ainda existem disparidades econômicas e divisões sociais, baseadas na raça. O legado do apartheid continua a influenciar a desigualdade social e econômica, levando a tensões étnicas contínuas. Terceiro, Brasil. O Brasil tem uma longa história de diversidade étnica, com populações significativas de povos indígenas, descendentes de africanos, devido à escravidão, e imigrantes europeus. Apesar disso, afro-brasileiros e povos indígenas foram historicamente marginalizados. A escravidão persistiu no Brasil até 1888, o último país nas Américas a aboli-la. O Brasil enfrenta desigualdade racial, particularmente afetando afro-brasileiros, que experimentam níveis mais altos de pobreza, discriminação e violência policial. No entanto, houve progresso nos últimos anos por meio de políticas de ação afirmativa e aumento da conscientização sobre questões raciais. Quarto, Espanha. A história colonial da Espanha, particularmente na África e América Latina, e seu envolvimento no tráfico atlântico de escravos, influenciaram as percepções étnicas, ao longo do tempo. No entanto, o preconceito étnico na Espanha moderna está mais relacionado aos padrões recentes de imigração. No final do século XX, a Espanha tornou-se um destino importante para migrantes africanos, latino-americanos e do leste europeu. A crise econômica no final dos anos 2000, e o aumento do desemprego, alimentaram o sentimento anti-imigrante, especialmente contra migrantes africanos e a comunidade cigana. O preconceito étnico contra negros, particularmente migrantes da África subsaariana, é evidente na Espanha. Migrantes africanos enfrentam discriminação no mercado de trabalho, na habitação e nos serviços públicos. Além disso, há inúmeros casos de abuso racial, principalmente no esporte, onde jogadores de futebol negros são alvos de insultos raciais por parte dos espectadores. Movimentos políticos anti-imigrantes ganharam apoio, particularmente em regiões como a Catalunha. Além dos migrantes negros, a Espanha demonstra preconceito contra imigrantes muçulmanos e do norte da África, especialmente do Marrocos, que frequentemente enfrentam estereótipos e marginalização. Quinto, Itália. O envolvimento histórico da Itália no colonialismo, especialmente no leste da África,
desempenham um papel na formação das relações étnicas modernas. Historicamente, a Itália foi um país de emigração, mas desde os anos 1990, tornou-se um destino para migrantes, particularmente do norte da África, África subsaariana e do leste europeu. O influxo de migrantes coincidiu com o aumento da retórica nacionalista e anti-imigrante, particularmente durante crises econômicas. A Itália tem visto um aumento notável no preconceito étnico, especialmente contra negros e imigrantes da África. Os italianos negros, especialmente aqueles de ascendência africana que são de segunda geração, frequentemente enfrentam exclusão social, e ainda são considerados estrangeiros, apesar de terem nascido e crescido na Itália. Como vimos até aqui, muitos países demonstram uma atitude negativa contra determinados grupos étnicos, ou de determinada nacionalidade. Porém, em contraste com isso, alguns países se tornaram exemplos de tolerância e de aceitação por pessoas de outras raças e imigrantes. Primeiro, Canadá. O Canadá tem uma reputação relativamente positiva em relação à diversidade étnica e inclusão, em grande parte devido às suas políticas multiculturais. Desde meados do século XX, o Canadá tem incentivado a imigração de diversos grupos étnicos, promovendo o pluralismo cultural. O Canadá é frequentemente visto como um líder global em multiculturalismo, com políticas que enfatizam a inclusão e o respeito pela diversidade. Segundo, Suécia. A Suécia há muito se orgulha de seus valores humanitários, e aceitou grandes números de imigrantes e refugiados, particularmente desde a Segunda Guerra Mundial. A Suécia ainda é vista como uma sociedade relativamente tolerante, mas houve um aumento no sentimento anti-imigrante nos últimos anos. Especialmente com a ascensão de movimentos políticos populistas de direita. No entanto, as ferramentas legais e sociais da Suécia continuam promovendo a inclusão. Terceiro, Singapura. Singapura é um país etnicamente diverso, com comunidades significativas de chineses, malaios, indianos e outros grupos. Durante o domínio colonial britânico, os grupos étnicos eram frequentemente segregados, mas desde sua independência em 1965, Singapura implementou políticas para garantir a harmonia racial. Singapura promove a inclusão étnica, por meio de políticas que evitam a formação de guetos étnicos, incentivam a convivência interétnica em habitações públicas e apoiam o multilinguismo. Embora existam tensões étnicas, especialmente em questões de emprego e diferenças culturais, elas são menos pronunciadas do que em muitos outros países. Como vimos, o racismo prevalece em muitos lugares do mundo. A história de opressão de uma raça sobre a outra durante séculos deixou uma marca que ainda permeia a sociedade. Será que um dia a humanidade conquistará a verdadeira harmonia racial? Veja a resposta no link na descrição.